Olá, você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, nem sempre todas estão presentes porque elas têm agendas cheias, viu? Mas são 5 identidades com pensamentos completamente diferentes, justamente porque a diversidade leva a melhor política para você, a melhor reflexão. E todas aqui têm um único objetivo: levar a educação política para o seu lar, para a sua comunidade. Então sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Política Sem Mistério. E hoje nos estúdios eu já estou aqui com nossa analista política mais afiada do sul, extremo sul da Bahia, Larissa Araújo. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos para essa programação que hoje está especial. Tenho certeza que todos vocês vão se sentir muito à vontade nesse bate-papo, porque hoje a gente tem uma convidada que ela é muito carismática, não é, Elisdei? A sua empatia é seu alto, né? Joga alta aí na empatia. E ela tem um jeito muito doce e carismático de lidar com as pessoas, com as situações, com tudo. Uma habilidade tremenda aí para lidar com todos na empatia. Débora Lessa. Seja bem-vindo, Débora, aqui nosso Política Sem Mistério. Muito bom estar lhe recebendo aqui, nesse sofá do Política Sem Mistério. Olá, telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui com você, Elis. E com você, Lari. É um prazer imenso estar nessa casa TVI que eu amo e vocês sabem, viu? Eu quero saber um pouco quem é essa mulher, Débora Lessa. Conta um pouquinho aí da sua vida, o que você faz, qual é a sua trajetória profissional e expectativas também. Pronto. Quem é Débora Lessa, né? Débora Lessa é aquela princesinha do papai e da mamãe, mas que esteve os pés fincados no chão, por isso que se tornou essa mulher que vocês estão vendo aqui. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então sempre corri atrás, né? Como diz aqui na Bahia, como diz assim, em alguns estados, dos meus objetivos. Então a Débora é aquela pessoa que tinha um sonho de ser psicóloga, mas fez direito. Os caminhos da vida sempre foi tomando rumos. Então, assim, não fez OAB porque queria ser professora de faculdade. E foi, e conseguiu e conquistou, né? Então, assim, aí para conhecer meu aluno, para conhecer as pessoas que estavam próximas a mim, o que eu fiz? Eu fui fazer um curso de psicanálise para poder me entender, me acalmar nesse mundo caótico que a gente tem, né? Então, assim, isso foi muito bom para mim. Não bastando, fui fazer curso de competências socioemocionais na pandemia, para entender esse redesenho, né, pós-pandêmico, em que nós estamos vivendo, né? E isso foi muito bom, porque eu pude ajudar a muitas pessoas. E um traço de caráter muito forte que essa Débora tem é a questão de humanização, é a questão de ajudar as pessoas, né? Na íntegra mesmo. Tipo, eu não tenho ajudar assim, eu vou ajudar um pouquinho, não. Aquela pessoa chegou perto de mim, eu não vou sossegar enquanto aquele problema, que se estiver ao meu alcance, não for resolvido. Então essa é a Débora. Sou mãe de um lindo menino chamado Marcelo Lessa Duarte, né? Vai completar amanhã 21 anos de idade, no dia 24. Rapaz. Isso, né? E fui casada com um político, né? Que assessorei durante 10 anos ali na Câmara Municipal de Eunápolis. Então foi assim uma assessoria muito forte, né? Porque Eunápolis, a política realmente ferve também, sim, né? Então assim, eu estava assim no auge do meu curso de direito, né? Estava no 4º semestre do curso de direito, aí juntou tudo e foi tudo assim uma maravilha, né? E agora você esqueceu de falar o principal, né? Que agora você está entrando para atuar ainda mais nesse cenário político. Exatamente. Estou pré-candidata a vereadora. Eu disse sim, porque primeiro pelo partido que eu já acompanhava, né, o presidente desse partido, né, como assessora, e sempre gostei muito do perfil e da conduta, do caráter dele.
Segundo, pelas pessoas que compõem hoje essa chapa, né? E assim, eu tô bem feliz. Eu tô em casa, eu tô me sentindo à vontade. Isso é bom. Isso é bom e a gestão pública precisa Sim. de pessoas como você. E Débora disse que ela desenvolveu algumas competências, algumas habilidades aí com o seu curso, como competências de relacionamentos emocionais, né? Que você disse que durante a pandemia aí desenvolveu, fez algum curso, fez psicanálise e desenvolveu algumas competências de relações emocionais. E é o tema de hoje. Eu vou te fazer uma pergunta, telespectador. Você sabe conviver com seu vizinho? Você sabe viver em condomínio? A cidade é um condomínio, né, gente? Exato. E você sabe conviver? Eu, quando casei, minha primeira morada foi num condomínio com 96 apartamentos. Hoje eu moro num bairro planejado, né? Um condomínio de casa com 500 lotes. Então, eu convivo próximo a 500, ainda não tem 500 moradores lá, mas a projeção é para 500 moradores. Então, o tema do Política Sem Mistério hoje, nós vamos falar do desafio de morar em condomínio, né? Ou seja, morar em condomínio, discutir aí soluções práticas. A gente sabe que condomínio é um agregado de unidades habitacionais. E esse condomínio, esse conjunto de unidades habitacionais divide as suas particularidades, mas divide também espaços comuns, né? O playground, né? O serviço de coleta de lixo, ou seja, o serviço de segurança, as áreas de lazer, são espaços comuns, né? Exatamente. E as despesas para manter todo esse funcionamento é comum. Esse rateamento de interesse que às vezes entra em choque, não é isso, Larissa? Você já morou em condomínio? Não, nunca cheguei a morar em condomínio, mas sempre tive amigas que moravam em condomínio, então eu sempre visitei, né? E aí, tem um lado bom, também tem um lado ruim, né, Débora? Isso, A exato. convivência, como em qualquer espaço, né? A convivência é uma delas. Quando você ocupa o mesmo espaço público que os demais, você sabe que você vai precisar se condicionar a regras que são importantes para manter a ordem dentro daquele condomínio, né? Porque realmente é um padrão diferenciado de moradia. Mais organizado e mais seguro, inclusive. Exato. E muitos desses modelos são copiados em outras estruturas também. Exatamente. Olha, é algo interessante que você disse, né? Às vezes, Larissa, eu mudei para um condomínio porque eu acreditava e afirmo que muitos serviços públicos estão aquém. Não estão de acordo com as necessidades dos usuários de uma cidade. Por exemplo, a segurança pública, no qual eu também trabalho, né? Então, um dos itens, por exemplo, segurança pública é muito procurado para quem vai morar em condomínios, né? Então, o fato de muitos serviços públicos não funcionarem bem, muita gente opta para morar em condomínio onde você acha esses itens, não é isso, ô Débora? Exatamente. E assim, porque no condomínio a gente fica ali à mercê dessa segurança pública, né? Por exemplo, no condomínio, eu moro num condomínio, um condomínio chamado Condomínio Clube, e assim, a gente não tem uma segurança efetiva, vamos dizer assim, na porta do condomínio, que era para ter, foi o prometido, né? Mas assim, a gente paga uma segurança particular. Entendeu, Liz? Então, assim, essa segurança particular que a gente paga, porque o condomínio é praticamente, eu digo, eu moro na roça, viu, gente? Porque o condomínio é praticamente na roça. Então, assim, a gente tem essa política pública inefetiva, porque a segurança está dentro de políticas públicas e a gente não tem. Mas eu digo que as pessoas optam morar em condomínios porque tem vários serviços lá dentro que, às vezes, ela não tem numa casa, né? Acha que morar no condomínio ali, você tá, aquele grupo de unidades habitacionais tá cercado por um muro,
né? Você paga ali uma segurança, por exemplo, de controle de cerca elétrica ou de um segurança, de um porteiro, que faz agregar valores ali àquela unidade habitacional, sendo ela mais segura. Você diz que mora num condomínio clube, então eu imagino que ali deve ter uma área de lazer, né, que é compartilhado com os vizinhos. Então, muitas vezes, Larissa, as pessoas estão optando, você vê que é um modelo hoje habitacional muito escolhido pelas pessoas para residir, porque esses serviços, por exemplo, de compartilhamento de áreas de lazer, que deveria ter vários espaços na cidade, como praças, áreas de lazer, áreas comuns, e que hoje as prefeituras não oferecem e as pessoas não encontrando, a rede imobiliária começa a vir com essas soluções. Não, vem morar aqui, que aqui você vai ter uma piscina, aqui você vai ter uma segurança, aqui você vai ter um compartilhamento de itens que está faltando na gestão pública. Inclusive, eu lembro, você estava falando, Débora, que eu moro um pouco isolado da cidade. Isso. Mas eu lembro que quando foi construído esse projeto habitacional onde ela mora, sim, esse condomínio, ele foi muito bem vendido. O marketing foi muito forte. Exato. Era um modelo muito interessante, principalmente nessa questão que Lisdelia abordou, de estar numa área mais natural. Então, a questão do arvorismo, a questão da natureza, de estar mais próximo, né? Daquela parte do Rio ali, foi muito bem trabalhada nesse sentido, porque como Lisdelia falou, né, na ausência de uma praça realmente, porque ali não tem, né, uma praça pública próxima, não tem um centro de lazer próximo também, então o condomínio foi construído dentro dessa perspectiva de aproveitar aquela parte também, né, arvorizada, para quem gosta mais de tranquilidade, pensando já nesse sentido mesmo. E aí Lisdelia abordou um tema importante, né? São modelos que às vezes não funciona bem dentro da administração pública, que é implementado dentro dos condomínios. Por exemplo, um clube, uma praça arvorizada, com uma estrutura ambiental organizada, que a gente poderia ter tranquilamente nos centros urbanos também. Mas isso me preocupa, Larissa, sabe por quê? Porque parece que a habitação ela começa a fazer uma divisão, uma apartheid. A cidade começa a ter conglomerados, e existe vários autores que estudam sobre isso, né? Edificações fechadas, que permite alguma parcela da população que tenha condição de comprar essas unidades habitacionais com esses itens de seguranças e lazer, entendeu? Em detrimento de uma população que não tem condição, né? Esses pontos fortificados, né? Vamos dizer, esses conglomerados aí de condomínios que está vendo que é uma prática das cidades cada vez mais comum, as pessoas adquirirem unidades dentro de bairros fechados e planejados, em detrimento de que você percebe que algo que deveria ser uma gestão pública, de dar vários esses itens à população, não tem, e aí aqueles que têm condição vão adquirindo nessas unidades, né? Você vê que existe 2 cidades dentro de uma mesma cidade. Não é isso? Exatamente. E como você estava falando, Liz, então o condomínio nada mais é que um quadrado, né, dividido ali por proprietários que compram as suas unidades de casas ou apartamentos, que existem vários tipos de condomínio, né? Habitacional, comercial. Então, assim, cada um tem ali a sua unidade de moradia, vamos citar no condomínio de moradia, e temos as áreas comuns, né? Como a piscina, como a academia, como o parquinho para as crianças, o campo de futebol, né? E eu estava vendo, sabe, em Londres, em 1800, isso vem de lá de trás, Liz. Em Londres, em 1850, já existia esse modelo, não no padrão que é agora. Então, assim, numa praça em Londres, formaram assim vários condomínios em volta, porque eles faziam encontros naquela praça. E aí veio descendo da Europa para cá, né? E na década de 60, 70, chegou aqui no Brasil. E em 1970 mesmo, foi consolidado em Alphaville, um condomínio chamado Alphaville.
E aí fizeram a convenção e tudo direitinho, entendeu? No modelo de condomínio residencial. Isso me chamou muito a atenção, porque além da segurança, nessa história que eu pude ir buscar, pode nos proporcionar aquela situação familiar, né? Sim. De um vizinho estar ali se sentindo, morando sozinho, mas se sentindo bem, porque tem pessoas ali naquele, vamos dizer assim, aquele aglomerado de gente, né? Confortável. Agora, Débora, me permita falar, esse modelo, né, que foi até importado, modelo de conjuntos habitacionais. Foi. A gente tem uma estrutura muito boa dos condomínios particulares aqui mesmo na nossa cidade, muito boa mesmo, assim, temos referências nesse sentido. E esses modelos, Liseile, ele poderia facilmente ser aplicado àqueles conjuntos habitacionais populacional da gestão pública. Da gestão pública, né? Que são programas do governo. E a gente percebe, precisamos falar sobre isso, que não há uma preocupação quanto ao lazer, quanto à segurança, que são dois principais pilares, né, que tem que ter ali na estrutura. Então, a gente percebe que fica muito a desejar nesse sentido, porque apenas cria-se a estrutura de moradia, mas a gente não tem um suporte que poderia ser proporcionado pela gestão pública através de políticas públicas de desenvolvimento, porque a gente tem áreas ali em que poderia ser incentivado o empreendedorismo, que poderia ser incentivado o comércio local naquelas áreas. E a gente precisa também ter centros de cultura e de lazer nesses ambientes, porque geralmente esses conjuntos habitacionais públicos, eles estão mais distantes mesmo do centro urbano. Então, quando você tem a estrutura do condomínio, você também precisa, como gestor, oferecer o suporte para aquelas pessoas que residem ali. A gente tem que olhar a especulação imobiliária, né? Eu quero puxar bem para esse assunto de um comparativo, que a cidade também é um condomínio, porque a cidade também tem serviços que é de comum de toda a população, né? Como as praças, como as vias públicas, como os hospitais, as escolas, né? A gente tem uma série de itos que é compartilhado com toda a cidade. E a construções, né? Você vê assim que hoje proliferou a quantidade de condomínios, né, tanto horizontais como verticais, justamente porque as pessoas estão procurando numa localidade ser uma cidade dentro de uma outra cidade. Não, eu quero aqui com segurança ter um parquinho para o meu filho, que deveria ter o parquinho na rua, né? Eu quero aqui um cinema dentro do cinema, que deveria ser o cinema da cidade, né? Eu quero ter aqui uma piscina, que deveria ter uma piscina pública também. Exatamente. Ou seja, né? Você vê uma especulação da vida, da moradia, que não é, se há uma deficiência pública, se criam soluções caras, né? Muito caras, de acesso a poucas pessoas, e que não é fácil administrar essas unidades habitacionais dentro de um condomínio, né? Não é nada fácil. Você já foi síndica, não, Débora? Mas fui braço direito do síndico, ali fazendo, sabe o que, Elis? Intermediação, acalmando o povo, acalmando os condôminos. Porque dá muita confusão dentro de um condomínio, né? Eles dá confusão com coleira de cachorro, gente. Tem condômino que quer sair com seu cachorro sem a guia, que é a coleira, sabe? Tem vizinho que quer colocar o carro na vaga do outro vizinho, sendo que a vaga dele tá numeradinha. Inclusive, eu já fiz também, ali junto com o síndico, um adesivo para identificar a vaga, identificar aquele apartamento, mas não funcionou. Então, a gente tá sempre ali no jogo de cintura, remediando para não haver um litígio, para não haver uma briga, uma confusão entre os vizinhos. Mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho, né? Eu falo que o conflito é inerente a algo normal da sociedade humana. Viveu em comunidade, nós somos seres agregadores, vivemos em sociedade como as formigas, como as abelhas. Nós, seres humanos, também vivemos em sociedade. E às vezes a gente luta pelos nossos interesses e entra em conflito com a grama do vizinho, né? Exatamente. A grama do vizinho parece que é sempre mais verde. Tem esse ditado, nem vou falar nisso, porque o povo já pensa outras coisas, né? Vamos lá. Mas há uma
interesse sempre em preservar o seu interesse em detrimento. E é uma habilidade para se desenvolver, morar em comunidades fechadas, né? Ô, Larissa. A gente tem que ter até um certo cuidado a nível social a respeito disso, porque também tem o outro lado da moeda. A gente está caminhando cada vez mais para uma sociedade mais individualista. Então, quando a gente vai para o condomínio, você, por experiência própria, pode até dizer disso, cada um pensa nos seus direitos, Exato. no que eu tenho, no que eu estou pagando. E quando você está pagando, Liseile até comentou aqui, hoje paga-se muito caro pela moradia. Independente se é condomínio ou se é residencial, a gente paga caro para se morar aqui no nosso país. E muitas vezes o fator que está deixando caro se morar, Liseile, é pelas necessidades. Eu não estou pagando mais pelo conforto, eu estou pagando pela necessidade. Sim. E, na verdade, essas necessidades deveriam ser supridas pelo serviço público. Porque muitas vezes você paga caro numa moradia em que você quer sentir segurança para sua família, você quer ter ali a sua família próximo de serviços, como foi mencionado aqui, que sejam oferecidos de forma mais viável para você, né? A comodidade, a questão do tempo também, da viabilidade, do transitar, ir e vir também, que interfere bastante. Então, assim, hoje estamos pagando caro pelas moradias, porque a gente está pagando pelas necessidades. E essas necessidades muitas vezes não estão sendo supridas pelo poder público, porque temos cidades ainda que não têm estruturas boas de praça, que não têm estruturas boas de lazer, que não têm estrutura boa de segurança, que garanta a segurança naquela localidade. E por isso a gente entra novamente naquele assunto, né? De você acabar criando dois tipos de cidade, como diz Liseile. Uma cidade dentro de outra cidade. Exato, paralelo, né, Lara? Vamos falar de conflito, vamos falar de gestão de conflitos, né? Morar em condomínio, você está sujeito a não dar certo com o seu vizinho, mas vai depender do seu temperamento e da sua paciência e principalmente da sua tolerância. Isso. Eu moro muitos anos em condomínio, então a partir desses anos todos eu fui exercitando a minha tolerância. E hoje eu não procuro entrar em conflito com os meus vizinhos, né? Então eu sou bastante tolerante em termos de moradia. Mas a gente vê que às vezes as pessoas brigam por tudo, né? E dentro de um condomínio brigam por tudo. Alguns exageram, né? Com a questão do barulho, né? A questão do barulho na hora inapropriada, ou também a questão dos pets, né? Do pet sair sozinho. Não é o quê? Fazer aquele cocôzinho ali do lado do... E o dono não ia apanhar aquele cocôzinho e fica assim, sabe, como eu digo, um quiprocó, né? E assim, eu sempre costumo dizer que para morar num condomínio, a gente exercita o bom senso. Né? A gente não vai entrar no senso comum, porque se a gente entra no senso comum, a gente vai cair numa desordem, porque todo mundo vai achar que se naquele final de semana o vizinho colocou um som acima dos decibéis permitidos, o que vai acontecer? Eu vou achar que eu tenho direito, Maria vai achar que tem direito, Joana vai achar, enfim. Então, assim, o bom senso, a paciência, a resiliência, a tolerância, são coisas que a gente, né, precisa exercitar. Quando, das vezes que eu fui chamada para poder intermediar uma briga mesmo de vizinhos, né, então ali eu fiquei no meio de pessoas que queriam, né, as duas queriam ter razão, as duas pessoas. Então, assim, a primeira coisa que eu perguntei, né, para cada uma, e se fosse com você essa situação, me responda. Então, eu coloquei ela na ambiência da empatia, né? Então, ela raciocinou e ela pensou, não, Débora, realmente, que se fosse comigo eu não iria gostar. Pontuei ali. Perguntei para outra pessoa também, e se fosse com a senhora, como agiria? Teria o bom senso? Teria a paciência? Não, Débora, aí realmente fica diferente, porque
Então, a gente vê que apenas com um diálogo, a gente percebe que a pessoa estava com os ânimos exaltados, entendeu? A questão do cachorro, a questão da garagem, foram coisas assim recorrentes que tiraram a paciência da pessoa. Porque tem pessoas que vão morar em condomínio que são todas certinhas, organizadas, né? Então, quando vê um tipo de bagunça desse, que não são todos os dias, realmente elas ficam nervosas, querendo que seja do jeito dela. Aí entra o intermediador, que é no meu caso. Eu queria fazer uma pergunta para você, na condição de intermediadora. Sim. Você consegue perceber Sim. se esse senso de coletividade Sim. está mais presente entre os condôminos? Porque, assim, eu vejo, se você consegue identificar nesse trabalho seu de intermediação, quais os critérios que levaram a pessoa a escolher aquele condomínio? Porque, por exemplo, eu imagino, né, um condomínio mais afastado da área urbana, presume-se que eu quero o quê? Tranquilidade, né? Então vai ser um condomínio onde eu não vou poder... da área verde. Isso, eu não vou poder... Se eu sou uma pessoa muito festeira, eu não vou poder dar lá os meus bailes tarde da noite, porque não é o perfil daquele condomínio. Sim. Se o condomínio é mais numa área central, urbana, no centro da cidade, imagine-se que você vai ter aquele problema de ruídos, que muitas pessoas se incomodam, ruídos de carro e tal, passando para lá e para cá. Mas aí você consegue perceber se as pessoas escolhem os condomínios para se morar desta maneira ou aleatoriamente, simplesmente pelo valor, né, comercial, imobiliário daquele momento, e se o senso de coletividade está mais presente? Então, Lari, olha só. Existem dois fatores importantes e preponderantes aí, gritantes. Né? Eles escolhem, vou dizer especificamente o condomínio onde eu moro, né? E muito superficialmente os outros condomínios, onde eu pude visitar até em algumas capitais, como Belo Horizonte, por exemplo. Eles têm o senso de coletividade. Eles gostam de morar no coletivo. Mas o que chama mais atenção é que está tudo à mão. Nesse mundo imediatista, onde... e eu costumo falar muito no redesenho pós-pandêmico. Né, que a gente saiu de um sofrimento grande, a gente está redesenhando a nossa sociedade, e onde as pessoas procuram morar num condomínio, primeiro porque ele é seguro. Né? Vai oferecer uma segurança que com um telefonema ou com uma mensagem de WhatsApp, e tem condomínios até que não precisa nem de telefone na mão, porque na própria televisão dele, ou na Alexa dele, ele dá um comando que chega no computador daquela portaria, entendeu? Na central. Então tá tudo automatizado. Então, assim, aquele robô já emite, entendeu? Aquilo que aquele condômino precisa. Então ele procura pela segurança, ele procura pelo lazer dos filhos, porque acha a cidade perigosa ou não quer sair para poder o filho brincar no parquinho, para um clube, para uma piscina, porque está tudo ali. A academia dele ele já não paga mais fora, ele já faz no condomínio, porque tem todos os aparelhos que ele precisa ali. Então, realmente tem esse senso de coletividade, mas também tem essa questão de humanização, onde cada um se sente bem por ser... dá uma ambiência familiar, sabe? Não é estabelecer uma guerra, né? Tem gente que entra pro condomínio e entra com as trincheiras armadas pros vizinhos, né? Estabelecendo uma verdadeira guerra. E eu tô vendo vocês falarem, meninas, o condomínio, ele é um modelo de convivência humana há milhares e milhares de anos. Se a gente pegar as próprias populações indígenas, elas vivem em condomínio, né? E nas comunidades indígenas que foram desenvolvidas diversas técnicas de gerenciar conflitos, como a conciliação e a mediação, que você diz que hoje utiliza, né, na gestão de conflitos, procurando agregar ali dentro de um processo de técnicas, né, que para fazer uma conciliação e uma mediação você tem que ter técnicas para gerar resultados ali conciliando e que as partes, né, que é uma técnica aí que você pode utilizar, né, tem consultorias hoje, né, que ensinam as técnicas de conciliação e mediação que possam ali, pegando dois vizinhos, dois condôminos que tá em conflito, em choque em interesses e que ambos são colocados em audiências, né, não é audiência judicial não, né,
né? Ali dentro do condomínio e os dois construírem conjuntamente uma solução que seja eficaz para ambos. Exato. E tipo, eu faço uma escuta positiva e seletiva ao mesmo tempo, porque a escuta positiva que eu realizo é ouvir na íntegra o que aquela pessoa nervosa, aquela pessoa que ela quer ter a razão antes da paz, entende? Então eu escuto ela, né, faço essa escuta positiva e depois eu faço a escuta seletiva. Porque é onde eu percebo que dentro das competências socioemocionais, aquela pessoa, ela tem muitas habilidades para desenvolver, inclusive a paciência. Só que ela quer do jeito dela. Aí eu converso com uma, converso com a outra, depois eu converso em separado, para poder mostrar, para poder... Quando eu percebo a habilidade que ela tem, e se ela permite, eu desenvolvo nela aquela habilidade. E aí depois acaba assim, num produto exponencial, um produto que eu digo assim, no final, né, é exponencial. Já tive caso de duas pessoas olharem para a outra e dizer, olha, me perdoe porque realmente eu reconheci que eu errei. Né? Você percebe, Larissa, que morar em condomínio você pode desenvolver diversas competências e habilidades. Uma delas é a comunicação eficaz, né? Exato. A comunicação empática, né? Você ali, né, estabelecer uma comunicação clara, respeitosa entre os condôminos, né? Isso cria bons cidadãos e cidadãs para os espaços públicos, não é isso? E acaba educando a gente para a sociedade mesmo, o dia a dia lá fora, né? Porque você, como você mesmo falou, as nossas emoções, elas nos colocam realmente em condições que nos obrigam realmente a desenvolver habilidades necessárias de convivência. E ficam vulneráveis, né? A pessoa fica vulnerável, né? Tem gente que arma as trincheiras no grupo do WhatsApp do condomínio, né? E tem muito. Abre as trincheiras das ofensas nas reuniões de condomínio. Reuniões de condomínio às vezes não acabam bem. Isso que eu ia falar agora. Eu mesma, se eu morasse em condomínio, eu ia ser... primeiro que eu ia gostar muito de ter uma intermediadora como você. Sim, obrigada, Lari. Segundo, porque eu sou o tipo de pessoa que eu acho que há muito mais desgaste em todos os sentidos, num enfrentamento do que quando você se coloca no lugar empático. Sim. O que a gente fala de empatia, né? É você se colocar no lugar do outro, nas condições do outro. Não pode esquecer disso. Porque assim, não adianta você dizer assim, mas se fosse eu faria diferente. Então você não está tendo empatia. Não porque muitas vezes as ferramentas que você tem, a condição que você está é diferente do outro. Então empatia não é isso. Empatia é você pensar com as ferramentas que o outro tem disponível ali naquele momento. Então, assim, pra mim, eu sempre falo isso, gente, o desgaste emocional, psicológico que você tem na hora de mediar um conflito, se você pensar apenas em você mesmo, é muito maior do que você realmente pensar de forma coletiva. E assim, você tocou num ponto assim, muito importante, Lari, que eu vejo praticamente todos os dias. Existem pessoas que elas estão no mesmo patamar emocional, no mesmo patamar social, financeiro, mas também existem pessoas que estão num patamar muito alto. Então, isso daí acaba colocando aquela pessoa num degrau que ela pensa que é mais alto do que o outro. É onde entra a questão das competências que são desenvolvidas ali, da comunicabilidade. Porque não é chegar, como a Alice está falando, abrindo as trincheiras e somente abrir as trincheiras e tá tudo bem. E o outro que se proteja com relação a essa abertura da trincheira que o outro abriu. Entende? Mas não, entendeu? Então, a pessoa que está um pouco abaixo de nível social, cultural, em todos os níveis se falando, a gente precisa pegar e fazer um acolhimento daquelas emoções também, né? E assentar, colocar no lugar para que realmente tudo fique ali em paz. E fique em paz. Olha só, eu quero, meninas, estabelecer um diálogo agora, nessa outra rodada aqui de debate, uma reflexão muito importante. É muito comum
a gente perceber nos condomínios uma participação ativa dos condôminos no interesse do condomínio, na otimização do uso da água, na coleta seletiva de resíduos, né, ali para fazer uma coleta seletiva, no gerenciamento dos ruídos, nos passeios dos pets. Isso é muito positivo e a gente percebe essa participação ativa nos condomínios. Isso deveria ser replicado para fora dos muros do condomínio. Uma participação ativa também na cidade, porque a cidade também é um condomínio. Você vai para a reunião de condomínio, mas você vai para a audiência pública lá na Câmara dos Vereadores. Você participa dos atos políticos da sua cidade, porque a sua cidade também é um condomínio. Veja bem aí no Rio Grande do Sul, na hora que veio a enchente, que veio as águas, não atingiu só um condomínio, atingiu 80% da cidade. Os problemas da cidade é um problema de todos nós. Então, por que a gente não aprende, Larissa, essa lição que os condomínios dão? Muita gente vai na reunião de condomínio, mas esquece que da porta para fora também é um condomínio e requer uma participação da população nos assuntos que é de interesse comum da população, não é isso? Porque eu percebo que, pelo que é narrado aqui, nas reuniões de condomínio, todo mundo quer ser ativo, todo mundo quer ter voz ativa também lá no condomínio. E aí o que Lisdeile falou é verdade. Você também precisa trazer para a sua realidade social externa aquele condomínio ali, aquilo que você vivencia. Então, se você tem voz ativa, né? Se você quer ser ouvido, se você quer fazer valer os seus direitos, se você quer viver de acordo com as normas, você também precisa, e é importante que você faça isso de forma externa. Exatamente. Principalmente nos serviços públicos. Porque na hora, a gente não pode simplesmente viver como se o problema não fosse meu. Como eu tenho aqui o meu condomínio, supre todas as minhas necessidades, então eu não me importo com o que está acontecendo. Mas olha... Você vai morar só ali dentro, não, Larissa. Você vai morar do portão pra fora também. Um exemplo. Exatamente, Você não tem que passar numa rua para chegar ali no condomínio. Exato. Isso que eu ia falar agora. Da mesma forma como você chega lá e você informa a pessoa responsável pelo condomínio, olha... O síndico. O síndico, né? Isso. Então, olha, tal rua aqui tá com problema, viu? Não tá legal pra mim. No entorno desse condomínio, como que está a estrutura dessas ruas? Você também tem cobrado, né, do poder executivo que ele faça aquilo que é de obrigatoriedade no entorno do seu condomínio? A sensação que eu tenho, Débora, é que as pessoas querem entrar para suas mini cidades e se lixem para a cidade que está para fora do condomínio. Parece que a preocupação democrática das pessoas, o espírito cívico, né, de convivência humana está cada vez mais individualizado para dentro das suas bolhas e do muro para fora problema. Só que na hora que o problema chega para todo mundo, não é isso? Exatamente, Liz. Que pontuação maravilhosa. E assim, as pessoas entram dentro dos seus apartamentos, entram ali naquele condomínio onde ele sabe que o filho não vai precisar sair para um lazer, que ele não vai precisar sair para um churrasco, então pensa que está numa bolha. E esquece o que está do lado de fora. A Larissa tocou também num ponto muitíssimo importante. Ao entorno dos condomínios, a título de exemplo, onde eu moro, as ruas estão precárias, as políticas públicas elas não são efetivas. Eu cobro ativamente, até documentado, gente, com vídeo, com foto, com áudio, né, o que está acontecendo ali, em torno de iluminação, em torno de pavimentação, né, em torno até de uma rede de esgoto, de um tratamento de esgoto que não está sendo feito ao lado do nosso condomínio. Tem uma rede de esgoto que ela está parada sem nenhum funcionário. Então aquilo me apavorou há 15 dias atrás. Por quê? Porque o dejeto, tudo está sendo jogado no lixo sem filtragem, sem tratamento nenhum, sem tratamento algum. E Débora, isso influencia na qualidade de vida, porque não adianta você ter uma estrutura boa de condomínio, sendo que você não tem esse suporte do poder público. Isso acaba influenciando na qualidade de vida das pessoas. É aí que tá, Larissa. As pessoas estão interessadas, às vezes, como muito, participa da reunião de condomínio e das reuniões públicas, que envolvem os problemas dos serviços da cidade. Elas participam quando é muito.
né? Exatamente. Da reunião de condomínio. Isso. Mas da porta para fora, ela participa das reuniões públicas que vão ali otimizar e vão dar providência e cobrar providências desses serviços públicos que estão do lado de fora. Perfeito. Você não cai de paraquedas, você não desce ali dentro do condomínio de drone, desce? Não desce. Não desce. E o que eu tenho percebido, Liz, num percentual, vamos dizer assim, 2%, quiçá 2% participa dessas reuniões fora do condomínio. Então, tipo, em assembleias as pessoas participam do condomínio, em reuniões de condomínio, na votação para o síndico, a cada 2 anos estão ali, entendeu? Mas acontece que, como você citou assim perfeitamente, o condomínio, os muros do condomínio também existe fora. Né? Existe vida fora dos muros de um condomínio. Né? Existe toda uma organização fora disso. A gente precisa criar o hábito de participar de assembleias públicas, audiências públicas, movimentos que acontecem dentro da Câmara de Vereadores, que tem um poder decisório que vai influenciar na qualidade de vida das pessoas. Então, assim, a gente precisa incentivar as pessoas a participarem cada vez mais ativamente desses processos, saber onde estão as secretarias, bater na porta da secretaria e cobrar e exigir saneamento básico, infraestrutura, posto de saúde, creche, escola. De acordo vai surgindo as necessidades, a gente vai lá, ter voz ativa, cobrar. Exatamente, até porque, Lari, o exercício da cidadania é algo ímpar, é algo importante que a gente vai trazer de fora para dentro. Não adianta eu me trancar numa bolha e achar que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está tudo bem, né? Não adianta eu me trancar numa bolha e dizer assim, eu não vou participar de audiências públicas porque eu estou morando bem, está tudo bem com os meus vizinhos, está tudo bem com a política do condomínio, o síndico é um bom líder, né? Um bom gestor privado, no caso que é um condomínio privado, né? Enfim, mas assim, não, as pessoas precisam exercer a sua cidadania, né? Até porque para poder cobrar de uma Câmara de Vereadores, dos vereadores, cadê a fiscalização que não acontece? É o que eu tenho feito no meu bairro. Cadê a infraestrutura daqui? Como é que tá isso? Eu fui saber, gente, quanto que custa para patrulhar. Um dia de patrulagem numa rua daquelas. Eu fiquei sentada, eu caí sentada. Porque são 3 máquinas, entendeu? O aluguel de R$300 uma máquina daquela, são 20 horas, é pó de brita, é pó de pedra, pó de brita, sabe? E assim, eu botei na ponta do lápis e fui fazer questão de falar com a pessoa responsável. Eu falei, é isso aqui mesmo? O senhor tem certeza que custa isso? Eu falei, é isso mesmo, Débora. Então eu falei assim, não, é muito caro. Então assim, já patrolou 5 vezes. 5 vezes isso daqui já tinha asfaltado. Por que não? Né? Se tá gastando isso tudo, não é melhor asfaltar, né? Olha só. E pra gente fechar aqui nossa última rodada de debate, né? Morar em condomínio tem que ter regras. Muitas regras. Muitas regras. Não dá para fazer o que a gente quer, né? E aí que tá, a gente tem que obedecer às regras. E é interessante, Larissa, a gente sempre fazendo esse comparativo, né? Que dentro do condomínio eu tenho limite de velocidade, horário de repouso noturno com ali os ruídos, né? De acordo com aquele horário, né? Serviço de correspondência, serviço de compartilhamento de áreas de lazer, uma série de regras de boa convivência. Dentro do condomínio, às vezes, o cara ou a família não respeita, acho que ele respeita, mas quando chega do lado de fora, esquece as regras. E aí é terrível, sabe, Liz? Por quê? Porque essas normas de conduta, as regras que a gente traz para o regimento... Os códigos de conduta, né? Corrigindo os códigos de conduta, a gente traz para o regimento interno, né? Então, esse regimento interno está tudo elencado ali, artigo por artigo. Eu faço questão, Liz, de quando chega alguém, eu mandar em PDF, quando o síndico principais permite, regras. as principais... Eu mando o regimento interno inteiro, sabe? Se a pessoa quiser que eu interprete, eu tô lá para interpretar. Então, se a pessoa vai infringir uma norma daquela, tipo, vai para a piscina e leva um copo de vidro que não pode, ela vai receber, no outro dia, a multa na casa dela, através de um boleto.
né? Então, assim, se ela não pagar, em X dias, determinado dia, vai ser negativado o nome dela. Então, assim, as regras precisam ser obedecidas, porque senão vai pagar, vai sair do bolso da pessoa, e enfim, e assim a gente consegue manter aquele padrão. Existe um percentual pequeno ainda que faz bagunça, faz o barulho, faz a desordem, faz o barulho após as 22 horas, bate o martelo ali ao meio-dia, faz a mudança no domingo. Mas acontece que... Faxina de madrugada. A faxina de madrugada. Entendeu? O casal briga de madrugada, né? Mas assim, tem um livro lá também de intercorrência na portaria, que a gente pode, né, colocar lá, escrever. Tem um programa também que a gente pode online, é o Knox Knock, e a gente pode escrever ali no online, que chega também, tem o e-mail também. Então, assim, a gente tem vários modos, né, de a gente entregar aquele problema, e ele é resolvido, né, com a gestão, com o síndico, com a pessoa do síndico, né, e o subsíndico. No caso, eu percebo também que na questão dos condomínios, né, existe primeiramente a questão do diálogo, Sim. que é a mediação do conflito. Isso. E aí sim, mesmo a pessoa permanecendo com aquela conduta, aí vem a multa. A multa, né? exato. E aí quando a gente parte para o ambiente externo, Lisdeila, a gente pode falar também da questão da fiscalização. Porque a gente percebe que ainda deixa a desejar também nesse sentido. E talvez seja esse um dos maiores fatores da mudança de comportamento das pessoas. Exato. Quando se parte para o lado de fora, a cobrança das regras não são tão efetivas. Isso. E isso aumenta a desordem. A desordem, a dificuldade de lidar com os espaços públicos e até mesmo a preservação e a conservação de espaços públicos que é de uso comum. Né? Você vê as praças sendo depredadas, né? Os locais públicos sendo depredados pela má condição do uso e as péssimas regras de convivência porque falta uma fiscalização. Imagina, a Débora está dizendo, eu fiquei imaginando as cidades, funcionários tal como o condomínio, né? Ali o cidadão levou um copo de vidro para a piscina e não descumpriu uma regra condominial, ele já recebe uma multa, você não paga a multa, ele vai ter restrição de crédito com seu nome. E olha só, se essas regras se fossem seguidas à risca no condomínio, cidade, no entorno, as prefeituras, né? Porque temos as fiscalizações também, as secretarias que têm as atribuições de fiscalizar. Tá faltando fiscalizar, né? Exatamente. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Maravilhoso, Meninas, foi muito bom estar aqui no Política Sem Mistério, né? A gente espera que esse tempo que a gente passou junto aumente, amplie a sua tolerância para a convivência humana. Como é bom abrir a porta de casa e falar um bom dia, boa tarde e trocar informações com o seu vizinho. Como era bom aquela época que a gente sentava na porta de casa, aquelas rodinhas ali, né? Para sentar ali com a cadeirinha, conversar com os nossos vizinhos. Isso é tão saudável, isso é tão salutar para a convivência humana. Às vezes tem vizinhos que valem mais do que um parente, né? Não nada contra os parentes, porque tem muito parente muitos são maravilhosos, mas tem vizinhos que viram irmãos, viram parentes. Então, suas considerações finais dessa boa convivência humana que é compartilhar uma moradia. Sim. Então, eu tenho 15 anos de condomínio, né? E assim, eu venho sempre praticando o bom senso, sabe, Liz? Sim. Então, assim, o meu apreço, meu recado, minhas considerações que eu deixo aqui, usem o bom senso que a gente não erra. A gente não erra nunca com bom senso, porque a gente ponderando as situações do outro, a empatia é um nome muito usado, sabe, Liz, mas é pouco exercitado, né? Então, assim, não é somente se colocar no lugar do outro, é mergulhar ali na vida do outro, porque muitas vezes o outro está tendo um problema que nós não sabemos, né? Então, assim, fora os julgamentos, né? Porque todos nós temos problemas e, mais uma vez, o bom senso. Nesses 15 anos, eu usando o bom senso, tendo bom senso com as pessoas e vendo as pessoas tendo bom senso, é uma receita que super dá certo, sabe? Exatamente. Larissa,
nossa analista política, suas considerações finais para essa boa convivência, tanto nos condomínios residenciais, shoppings também são condomínios, né? Eu diria que o programa de hoje, ele foi especialmente feito para a gente perceber que a convivência social, ela é necessária, fundamental, importante e saudável. Sim. Porque para o nosso desenvolvimento, ninguém vive para si, a gente vive para os outros também, né? Ninguém é autossuficiente, eu falo sempre isso, ninguém é autossuficiente. Então, como é bom ter alguém para você poder dividir, partilhar a sua vida. Então, a gente faz isso de forma ali, voluntária, no acontecimento do dia. Então, vamos fazer isso da forma mais satisfatória possível, da forma mais benéfica possível. Você quer que a gente amplie essa discussão de uma forma macro? A gente, todos nós vivemos numa comunidade e vivemos num condomínio chamado Planeta Terra, né? A gente vai se resumindo aí as dimensões menores até chegar o seu condomínio, a sua casa. Mas todos nós compartilhamos de uma única moradia, que é o nosso planeta Terra, que nós todos temos responsabilidade com os recursos que nós utilizamos, com as áreas de convivência, que Rio Grande do Sul, eu sempre estou enfatizando nos últimos programas, seja um divisor de água, porque um problema que afetou ali, né, afetou toda uma comunidade, independente se você morava num prédio, num condomínio fechado, ou morava numa uma unidade habitacional única. O problema da tua rua não é um problema apenas seu, é um problema de todos, de toda uma vizinhança. Então vamos, como diz Débora, exercitar a empatia. Não vamos falar só a palavra, não. Vamos colocar ela em ação, né? Vamos participar efetivamente dos assuntos que são comuns do seu condomínio, assim como da sua cidade, do seu estado, do seu país, do nosso planeta Terra. Uma excelente discussão, meninas. Muito bom. Né? Muito bom. Então fiquem com Deus. Até o próximo Política Sem Mistério. Débora, é sempre muito bom tê-la com a gente. É sempre bom dividir essas suas competências de habilidades emocionais aqui com nossos telespectadores. Venha sempre Política Sem Mistério, que a gente precisa desenvolver essa competência. Larissa, um excelente resto de semana aí, uma semana feliz para todos vocês. E fiquem com Deus e até o próximo Política Sem Mistério. Tchau, tchau!